Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Yuri Mota, da Remoptic, que vocês estão vendo aí. Antes de começar, só para falar exatamente o que é que a gente faz, nós somos provedores de serviço, tá? Nossos clientes são as operadoras celulares de LTE, incluindo as 4 grandes operadoras, a Sky, com o LTE TDD, que vocês estão estudando. A ON ainda não, está quase. Os vendors também são nossos clientes, a Ericsson, Nokia, Huawei, principalmente. E nós vendemos e entregamos serviços de planejamento e otimização na área de acesso, tá? Hoje, nossa atuação é eminentemente no Brasil, e hoje o nosso tamanho, nós temos aproximadamente 80 funcionários internos e acho que uns 300 espalhados em vários projetos. E eu estou aqui porque o Eric ele me pediu para dizer para vocês o que é que as operadoras de LTE compram de serviço da gente. Acho que a intenção do Eric é entender, dentro da cadeia de custos que vocês estão estudando, o máximo de elementos possíveis. Além da difícil tarefa de entender os custos dos equipamentos, melhor solução, configuração que vocês têm, tem uma série de serviços que as operadoras acabam contratando, tá? Ou, se não contrata, acaba tendo que fazer internamente. De qualquer forma, é custo para ela, tá? Então, a minha intenção é, dentro desse universo de planejamento e otimização de rede, e preciso posicionar, a gente está num ambiente de acesso, porque essas ações elas também acontecem na rede de transporte e também no core, tá? Aqui, né? Então, vejam bem, todas as operadoras celulares LTE, inclusive Sky e ON Telecom, elas fazem planejamento da rede de acesso com ferramentas específicas para isso e com procedimentos, tá? Claro que cada operadora pode mudar um pouquinho, ou tem desenvolve sua maneira de fazer o planejamento, mas existe um conceito por trás, que mais ou menos se repete entre elas, ou elas fazem isso por conta própria, funcionário próprio, ferramenta própria, ou às vezes terceirizam. O que elas evitam fazer, na maior parte das vezes, é deixar que esse planejamento seja feito pelo próprio vendor, né? Porque não faz muito sentido o vendor fazer o planejamento da rede que ele vai comprar. Esse princípio... Bom, eu trouxe um modelo que eu vou considerar que é mais completo. Um operador ou outro pode fazer mais ou menos desse escopo, mas quase sempre tem isso aqui, tá? Eu vou tomar liberdade para dizer também o seguinte, que para fazer um plano nominal de uma rede, não necessariamente eu preciso de tanto recurso. Eu posso fazer baseado... sem muita ferramenta, mas baseado nos custos pontuais de cada equipamento e aonde que eu quero atuar. E eu acho que no caso de vocês, sendo mais simples do que uma operadora metropolitana que tem diversos sites numa mesma cidade, e eu sei que talvez eu vou começar necessariamente, se eu começar com um site por cidade, dá para fazer um plano nominal e fazer alguma estimativa de custo no planejamento. Mas, mesmo assim, para eu fazer depois a implementação do site, ainda que seja somente um site, talvez eu precise estudar a melhor localização dele, tá? Errar o local de um site, bom, descobrir que depois era melhor ter colocado em outro local, ou que a configuração dele está errada depois que eu comprei e coloquei ele para funcionar, é um pouco doloroso. Então... Via de regra, nessa modelagem ou nesse planejamento da rede, voltando lá, eu estou falando da rede de acesso, mas o resultado desse planejamento
ele geralmente serve como input para o planejamento da rede de transporte, que, por sua vez, serve para o planejamento do core. Tá? Então, eu preciso definir quais são os elementos de rede que eu vou utilizar, o local, os parâmetros físicos dele, assim como a parte de sistema irradiante, tá? Que também tem diversos parâmetros. Depois eu entro na parte de configuração. Bom, aqui eu estou falando de LTE. Eu entro na parte de configuração lógica e aí eu mergulho em algumas dezenas de parâmetros, tá? Cada análise que eu posso fazer, ou cada combinação dessas informações, pode me dar um resultado diferente de atendimento à rede que eu pretendo, perdão, ao cliente que eu pretendo atender. Tá? Falando em cliente, as operadoras sim se preocupam e antes de colocar um site e no seu processo de planejamento, que é continuado, quer dizer, mesmo operadoras que estão operando e que estão visualizando a implantação de novos sites, elas estão sempre verificando, quer dizer, sempre para atender alguma demanda, seja de tráfego, de cobertura ou das duas coisas, elas precisam levantar as características de demanda, tá? Então, ela precisa entender quais são, bom, ela sabe quais são os serviços que tem ou que vai oferecer, precisa tentar levantar ou estimar a demanda desses serviços e o tipo de cliente que eu tenho na ponta. Então, todos esses aspectos combinados, tá, são analisados. Essas análises podem ser feitas e simuladas na sua mesa, no seu escritório. Tá? E, em tese, e é por isso que toda operadora, eu não conheço nenhuma operadora que não tenha uma ferramenta dessa natureza. Tá? Ela prefere, por razões um tanto óbvias, gastar tempo na mesa, no computador, antes de partir para a implementação. Tá? Claro que para isso exige algum investimento, e esse, digamos, trade-off entre o quanto vale investir para planejar ou não, é uma análise também que tem que ser feita internamente. Tá? No caso do LTE, essas análises dão como resultado aspectos dessa natureza. Quer dizer, eu consigo estudar, como que tentar antever aspectos de conexão em cada pixel da minha área de atuação, tá? Para saber se eu consigo entregar os QoS que eu quero entregar. Aqui já foi falado muito claramente que o LTE possibilita você diferenciar o serviço que você entrega por cliente. Se eu vou ter congestionamento, qual vai ser, no final, o throughput de downlink e de uplink do meu cliente. Tá? Enfim, qual é a carga do meu setor. Bom, então, basicamente, na parte de rede de acesso e planejamento de rede de acesso, é isso que as operadoras fazem. Só repetindo, elas fazem ou de maneira própria, um engenheiro próprio, ferramenta própria, ou elas subcontratam esse serviço. Tá? Mas elas fazem isso. Elas não compram equipamento e implantam sem saber onde e como configurar antes. Ela analisa e simula isso tudo antes de comprar. E sobre a otimização, pois é, isso é um serviço que é muito comprado pelas operadoras, muito mesmo. E não é a mesma coisa de operação e manutenção. OIM, tradicionalmente, se preocupa principalmente com availability, né? Quer dizer, o OIM está preocupado com equipamento que para de funcionar. Ela está preocupada com downtime. Otimização não é isso. Otimização está preocupada com performance do equipamento que está funcionando. Então, a operadora sabe, por experiência, que um equipamento que não performa bem pode gerar perda de tráfego, pode gerar reclamação. Então, antes de receber o alarme da performance ruim, seja do cliente, seja da Anatel, por questões de indicadores de qualidade, ela prefere investir em otimização do sistema. Tá? Perdão.
É um processo contínuo, porque, bom, é claro que operadoras maiores têm mais trabalho do que operadoras menores, mas a estrutura do processo é parecida, as alterações entre operadoras são pequenas, mas, basicamente, ela está sempre olhando para a performance da rede, está priorizando os casos que ela vai atacar primeiro, ela analisa esses casos mais profundamente, provoca uma alteração e volta a monitorar, incessantemente. Tá? Ela faz isso sempre, não para. E ela faz isso, bom, aí ela faz de diversos níveis ou de diversas maneiras, tá? Ela faz drive testing. Eric, eu vou até me antecipar aqui com a resposta, porque Eric não me perguntou só isso, ele me perguntou, Yuri, eu quero saber o que é que as operadoras LTE compram, mas principalmente as TDD 2.5, no caso a Sky e a Telecom. Ou seja, ele pediu para fazer uma tropicalização do que as grandes fazem para as menores, foi isso? E não tem muita diferença. Os tipos de serviços que eles compram são quase os mesmos. Só tem um serviço que eles não compram, eu vou explicar já qual é. O que muda é o volume, eles compram muito menos, e alguns escopos de serviços eles simplificam por razões óbvias, porque não precisa, e a gente acaba simplificando com ele, faz junto ao escopo, até por questões econômicas. Tá? Bom, essa otimização, que nunca se acaba, que eu estava falando, ela pode ser feita através de drive testing. As operadoras fazem muito drive testing, que são serviços de onde, num carro, um técnico de medição, um motorista e um software de medição, a gente sai na rua medindo a qualidade do sinal. Tá? É um conjunto de KPIs que pode verificar isso. Faz-se a coleta, traz para um centro de processamento, se analisa, e, em cima desse dado, é possível identificar problemas e, mais uma vez, atuar e voltar a monitorar. Tá? Esses drives são feitos tanto na etapa de implantação da rede, são os initial tunnels, que a gente chama, mas também durante a operação usual da rede, para otimizar a rede, puramente para otimizar. Tá? Mas o assessment de rede também pode ser feito, e é muito feito, na verdade, nas OSS. Tá? Então, no core da operadora, no core LTE, ou GSM, ou 3G, existem sistemas que coletam, né, são registradores de contadores de eventos, algumas centenas, talvez milhares, que, trabalhando em cima deles, eu consigo montar KPIs e identificar problemas de rede. Ações que são muito comuns também e muito efetivas na parte de configuração, principalmente em redes mais complexas, ou seja, esses elementos de rede, as células, digamos assim, os setores, sua performance, em parte, depende muito de como ela foi configurada, é o setup. Perdão. São diversos parâmetros, né? Esses parâmetros, eles, às vezes, são modificados pela própria operadora, por algumas razões, e checar esses parâmetros é também uma atividade que se faz com frequência. A Sky e a Telecom, eles, que eu saiba, não compraram nada de som, na verdade, não compraram nem de Customer Experience Management, nem nenhuma ferramenta que enxergue QoE, tá? Mas já analisaram, tá? Operadoras maiores, essas sim, alguns já têm soluções, uma dessas ou todas, ou estão analisando. Tá? Obrigado, Eric. Então, eu já falei um pouquinho aqui. Eu agora vou apresentar para vocês, nos próximos slides, uma lista de serviços, que foi para isso que eu vim aqui, que são contratados, tá? Pelas operadoras, inclusive pela Sky e pela Telecom. Tá? Contratados, perdão, corrigindo, ou que elas fazem diretamente,
Então, ela precisa investir nisso ou ela subcontrata. Tá? Aqui eu só estou explicando que existe um modelo que é subcontratar de vários fornecedores. Tem os modelos, obviamente, de serviços gerenciados, que nesses casos, por isso que os vendors são nosso cliente também, às vezes a operadora prefere concentrar a sua contratação de um vendor, mas o vendor, por sua vez, acaba subcontratando a gente também para fazer. Então, vamos lá. Serviços de planejamento e otimização de RF. Só para vocês terem uma ideia. Bom, eu já tinha falado um pouco, são os projetos de RF, o RF Design, tem uma pequena diferença, mas são serviços contratados. Model Tuning, ou seja, para usar essas ferramentas de predição, para poder fazer um planejamento mais assertivo, eu preciso ter um modelo especial ou calibrado, né, ajustado. E aí tem os TSS, que são os Technical Site Survey. Tá? Algumas coisas eu imagino que vocês já fazem na prática. A parte de datasheet, CDD, Initial Tuning, também é um serviço contratado. A aceitação que a operadora vai dar ou não por um site implementado por um vendor, ela depende... Perdão. A aceitação de um site, quando o vendor entrega uma rede, você pode me confirmar, né? Geralmente se faz um initial tuning, faz algum tipo de medição, tem que ter algum tipo de auditoria para saber que ele está funcionando conforme foi prometido entregar. Não é isso? Tem uma parte de documentação de RF. Claro que, no caso da ON Telecom e da Sky, eles me mostraram que é mais simplificado do que operadoras maiores, mas tem que ter. E às vezes se terceiriza isso. Na parte de otimização, são as análises dos dados do SS, que eu já me antecipei também. Tá? O Drive Testing. E esse é o serviço que eles não fazem, Eric, benchmark. As operadoras maiores, claro, né, Claro, Vivo e TIM, eles fazem medições comparativas para poder identificar se estão melhores ou piores do que seus concorrentes em algum KPI. Tá? No caso da ON Telecom e da Sky, eles não têm como fazer essa comparação direta. Bom, basicamente é isso, pessoal. Então, esses são os serviços contratados. Eric, eu respondi o que você estava esperando? E outra, vocês fazem algum desse serviço? Eu estava pensando, vocês enquanto provedores de internet. Então vamos começar o debate. Acho que você pode sentar, Yuri. E o Eric, já, se você quiser responder a pergunta que ele fez, e aí a gente já abre para os demais. Já estamos com o horário aí avançado, então vamos acelerar. Eric, pode assumir aí o... A provocação a ser feita da tropicalização, eu acho que ela foi pela metade. Né? Você deu uma ideia das grandes operadoras, citou a Sky e a ON, talvez aí como uma operadora média. E quando eu falo tropicalização, para nós seria entender, à luz do que é feito pelas grandes operadoras, o que é que você acha que nós não temos como fugir. É claro que a gente vai tentar fugir o máximo dos custos, né? Quer dizer, mas tem custos que eu queria saber, na sua opinião, que não vale a pena. E o outro aspecto, além do financeiro, seria o aspecto prático mesmo. Quer dizer, se eu tenho uma rede com 150 mil usuários, eu tenho uma demanda de itens lá que talvez não se adeque para uma rede de 3, 4, 5 mil. Era essa, a provocação era essa, tá. Entendeu? Olha, eu acho que a resposta vai passar por uma questão também do seguinte. No caso das grandes operadoras, como elas são não somente SCM, são também SMP, elas têm obrigações diferentes com a Anatel. E, obviamente, tem plantas mais complexas, muito maiores e muito mais clientes. Então, e, obviamente, também um poder de compra muito maior. Então, eles fazem mais serviços. Ou seja, eu acho que vai depender do serviço que vocês pretendem entregar, no final das contas.
Dependendo do serviço que você vai entregar, você vai avaliar o tanto de cuidado você vai ter com esse serviço. Tá? Eu, particularmente, sou defensor de fazer planejamento de rede usando ferramenta. Tá? A visão, mesmo sendo um estudo teórico e tem seu erro, ele é muito menor do que fazer baseado em datasheet ou Excel. Então, eu sou defensor disso, sim. Eu acho que a operadora acaba economizando em algum ponto. É difícil provar isso, porque como é que ela prova que não errou lá na frente? Ela só sabe quando erra, né? Então, é muito difícil provar isso. Na parte de otimização, não, assim, talvez não exatamente tudo isso que está aqui, tá? Ou que tudo que fazem as grandes operadoras, mas imputar a preocupação de descobrir a falha antes do cliente, eu acho que isso é fundamental. Agora, como é que eu faço isso? Aí eu preciso pensar e estudar algumas maneiras, seja com Drive, seja com alguma análise de OSS. Das duas operadoras médias, vamos dizer assim, uma delas só veio adquirir um produto comercial de performance management e configuration management há uns 2 anos atrás. A outra ainda não tem. A outra trabalha site a site. Quando tem um alarme, um conjunto de alarmes mais graves, é que ela vai lá e faz uma otimização reativa, né? Corretiva e reativa. Ela não consegue ainda, porque ela não tem recurso, de verificar de maneira automatizada e continuada qual é a performance da sua rede. Ela não sabe a performance da sua rede. Tá? Mas ela, ao mesmo tempo que está assim, com as pessoas que eu converso, há um arrependimento de não ter investido nisso antes, porque se sentem que agora a gente está sofrendo porque tem uma base de clientes grande e recebe reclamação. Né? Só complementando, Eric, ao comentário do Yuri, né? Hoje, né, obviamente a gente tem esses métodos mais tradicionais, onde as empresas vão e contratam serviços, assim como temos também novas ferramentas, né? Assim como hoje a gente trabalha e já está fazendo trial de alguma delas no Brasil, como o PRS. O PRS é uma ferramenta, assim como o som está para a questão da otimização da rede, o PRS está para a análise da rede. Então, em regiões onde a gente já está tendo algum problema de KPI, a operadora ela consegue se antecipar, né, analisando através dessa ferramenta. Obviamente, ela não substitui o trabalho do pessoal, né, ela complementa essa análise. Então, basicamente, é possível, através dela, você visualizar a nível de aplicação, a nível de célula, a nível de tráfego. Então, é possível fazer várias análises para poder estar melhorando aí aquele ponto específico da rede. Ok, temos perguntas da plateia, já temos um aqui. Tem algum microfone? Acho que aquele microfone está disponível. Então fica aqui, que você vai ser filmado. É uma pergunta que acho que é muito importante para nós na questão do leilão. Nós podemos comprar os 5 megas em 1.9, os 15 megas em 2.5 e os 35 megas em 2.5. Então, se você pudesse me falar rapidamente qual o throughput que eu consigo em cada uma dessas faixas, que acho que isso ajuda a gente a fazer conta. Sim, com base, né, hoje a base que a gente utiliza é os 20 mega, que seria uma portadora. Para essa base, hoje, em termos práticos, tá, a gente trabalha com 35 mega por célula. Né? A gente tem 2 portadoras, geralmente, por célula. Então, basicamente, como a relação, como isso está atrelado à quantidade de RBs, quando a gente trabalha com 15 mega, essa relação é proporcional. Então, estamos fazendo já alguns estudos com alguns provedores que já têm nos procurado, e para 15 mega a gente tem considerado para um estudo de caso, para um planejamento de negócio, entre 26 a 28 mega, por exemplo. Isso é em cada célula, professor?
por célula, né? Por exemplo, a gente tem 3 setores, a gente tem 3 células e a gente pode estar, por exemplo, quando a operadora ela consegue adquirir, ou no caso os provedores poderão adquirir em algumas regiões, creio eu, os 50, né? Eles poderão estar trabalhando até com 2 portadoras. Com 2 portadoras, né? 20 mega cada uma, a gente consegue colocar aí 6 células em um site de 35 mega, por exemplo. Aí a gente pode tirar a mesma relação, né, para, se eu não me engano, são 2 de 5, né? Sim, só comprando só uma, então ficaria essa limitação, a gente poderia fazer aí um estudo para esse caso especificamente. Mas em termos para atender o mesmo tipo de... Estão ouvindo? É que o pessoal sinalizou ali no fundo. Então, para 1.9, então a gente pode sim estar fazendo uma análise, Basílio, posso estar conversando com você e repassando para o pessoal, mas a princípio, creio que também o estudo que o CPQD fez, provavelmente provavelmente foi feito o teste, não sei se era um throughput de pico ou se tinha a simulação de outros usuários na célula. Sim. Essa que é a importância, porque quando a gente vai para a prática, tem essas outras limitações. A gente não tem um caso hoje com 5 mega para eu poder te dar uma resposta mais prática. Mas, teoricamente, quando a gente faz a análise, um site com 5 mega, tirando todas as relações, a gente atinge as taxas assim, teoricamente, com 5 mega, a gente faria 37 mega de throughput. Teoricamente, considerando o MIMO, considerando sem percas, mais... Sim, o que eu mencionei com 15 com base em um número prático. Com 5, a gente só poderia tirar essa relação teórica. Teoricamente, para 20, a gente atingiria, né, mais de 100 mega. Então, quando a gente tira a relação na prática, a gente está falando de throughput médio por célula, para 20 de 35. Para 5, a gente não tem esse estudo em uma rede hoje para poder estar dando um número mais preciso para um dimensionamento. Mas a gente pode fazer os testes em laboratório e a gente pode estar trabalhando um modelamento de negócio também, para 1.9. Né? A gente não tem essa demanda hoje de rede de de fabricação de equipamentos para atender um LTE TDD de 1.9, porém, a gente pode, sim, começar essa preparação. Nessa linha, Clérison, quanto que, pela experiência que vocês já tiveram com a Sky e com a ON, né, quantos usuários que eles estão conseguindo colocar por célula no padrão de mercado hoje, né, no padrão competitivo que eles estão oferecendo hoje? Sim, a gente tem uma diferença entre as duas por questões do modelo de negócio, mas hoje a gente trabalha com uma média de 80 usuários por célula. Isso é o que a gente trabalha hoje. Esse é o modelo, esse é o case que eu apresentei. E também nos novos estudos, por exemplo, para 15, onde a gente está considerando apenas os 15 mega, nesses estudos que a gente já está fazendo com alguns provedores, a gente tem considerado uma média de 60 por célula. E você tem ideia de quanto é que está a média de contratação desses usuários no caso da Sky? Qual a velocidade média que eles estão? Sim, 2 e 4 mega. Pois mas como é que está dando a real? Tem mais de 2 ou mais de 4? Como é que é o... É muito variável, como o Carlos explicou, isso tudo, como a demanda é instantânea, né, a percepção pode ser menor ou maior. Né, então, eles têm medidores que avaliam tanto a percepção instantânea do usuário, isso pode criar uma certa confusão, mas assim, os planos são traçados em 2 e 4 mega e eles têm que cumprir, né, as exigências da Anatel em cima disso, e estão cumprindo, então está tendo uma boa resposta dos usuários, pelo menos eu tenho conversado com algumas pessoas que estão utilizando o serviço,
e a resposta tem sido bem positiva. Assim. Perfeito. Mais perguntas da plateia? Eu tenho mais uma ali no fundo e uma aqui. Para o EWLL, a gente pode considerar a mesma proporção de um site normal, né? A única diferença é que ele estaria fazendo o acesso diretamente, né, com a rede externa. Então, por exemplo, no caso 80, se tiver 3 setores, 240? Sim, sim. Só complementando, né, a solução EWLL ela é uma solução mais viável para o startup, mas como com o crescimento da rede, a necessidade de um core acaba sendo eminente, então é importante estar já planejando a rede, pensando lá na frente se você vai estar aderindo a um core IPC ou não, né, porque quando colocar o custo na balança, de repente, a um longo prazo, possa ser mais viável já começar com esse tipo de compartilhamento, né, estudar uma parceria, um compartilhamento do core, para já começar implementando sites macro normais, com as small cell, com as microcélulas também, né? Tem mais uma pergunta no fundo. Eu só pediria que você fizesse a pergunta no microfone, porque como está sendo transmitido pela internet, se você fizer só no gogó, o pessoal que está na nuvem não vai conseguir te ouvir. Então, peço por gentileza que pode usar o púlpito ali. Eu gostaria de saber do representante da Huawei o seguinte: o modelo de negociação dos pequenos provedores são geralmente balcão, prateleira. Você chega no seu revendedor e eu quero 10 peças dessa, 10 peças daquela, 10 cartões microticket, etc, etc. Como que a Huawei vai, qual é a previsão da Huawei para poder negociar com o provedor? Porque, pelo que eu sei, a Huawei você monta o projeto, manda para lá e ela, depois de um determinado tempo, ela retorna com valores, de onde vem. Como é que isso está sendo tratado dentro da Huawei? Sim, a Huawei ela tem a estrutura da Huawei, ela se divide em 3 grupos, né? Um grupo seria o do carrier, outro seria o do enterprise, que atenderia esse perfil de cliente, né? Então, basicamente, hoje a gente trabalha assim com o desenho de soluções e todo o trabalho de precificação é feito em cima da solução, por isso que a gente não trabalha com essa forma de apresentação de preço de prateleira, mas a gente tem outro grupo dentro da Huawei que é chamado de EBG. Esse grupo atende pequenos clientes também e tem a variação dos tipos de equipamentos e de preços são realmente assim o range é bem grande, então temos também como atender e exatamente por esse tipo de cenário que a Huawei tem se mobilizado mais para atender mais clientes, né, exatamente porque está tendo agora esse movimento em conjunto com os órgãos e a Huawei já está entendendo essa necessidade. Então, vai ter sim o tipo de atendimento aos dois tipos aos dois perfis de clientes, tanto operadora quanto clientes que se enquadram na categoria de enterprise. Dessas 3 classes que você citou aí para o pequeno provedor, quem ele deve procurar? Por exemplo, o pequeno provedor ele pode procurar o grupo EBG, Enterprise, né? Mas eu, por exemplo, eu sou de CBG, né? Mas de qualquer forma já dei suporte para a EBG em várias ocasiões, quando se trata de ponto de vista de desenho de solução, independente do tipo de negociação que vai ser feita. Fiquem à vontade para entrar em contato, eu posso estar direcionando diretamente para o pessoal que vai tratar a questão do preço diretamente com vocês. Do ponto de vista técnico, a gente também vai dando esse suporte, né? Mesmo estando em CBG, não fazemos essa discriminação de uma forma não mais, né,
como antigamente. Nessa linha dessa pergunta do colega, Clérison, e eu já tenho que encerrar, mas eu não posso deixar de colocar essa pergunta. Como é que está hoje a questão da interoperabilidade entre os equipamentos dos diferentes vendors? Porque a realidade dos pequenos provedores é cada hora vai comprar de um, provavelmente buscando aquele que está mais barato. Mas e aí, é possível isso? Os equipamentos conversam entre si? Tem forma de você integrar isso com custo baixo? Como é que está essa questão? Sim, sim. A Huawei ela trabalha desculpa. Está funcionando. Sim. Então, a Huawei trabalha com o princípio de que todos os equipamentos devem respeitar todas as normas, né, do 3GPP. Então, a gente tem, sim, interoperabilidade entre os equipamentos. Nós temos hoje as redes atuais, nós já trabalhamos com acesso nosso e core de outras, por exemplo, e vice-versa, inclusive em LTE-TDD, né? E obviamente assim o foco principal é tentar fazer a solução de fim a fim. Isso aí é um fato de que quando a gente trabalha com equipamentos do mesmo vendor, eu acho que isso pode ser questionado, né? Até mesmo as operadoras, a gente consegue ter uma percepção melhor, né? Mas a interoperabilidade ela é respeitada e funciona normalmente também. Então, vai ser a última pergunta, então. Só peço que faça aqui no microfone, por gentileza, para a gente poder te levar para Enquanto isso, pergunta ao Yuri se ele concorda aí com a resposta do... Yuri, você concorda com a resposta do Clério? Só a pergunta que o Eric fez aqui. Alô? Não, sem dúvida, se respeita o protocolo do 3GPP, tem que funcionar. Aqui e acolá há problemas de interoperabilidade, por isso que as operadoras têm seus laboratórios, elas testam tudo antes, mas, por princípio, ela tem que funcionar. Não é isso, professor? Na teoria é isso, né? Na teoria é. Então, mas quando você vai comprar na prateleira, assim, quando você vai comprar um produto escolhendo um a um, fica mais complicado. Não é tão simples assim. Vamos lá, pergunta. Vamos lá. Clérison, e para o Yuri também. Um dos grandes problemas para os pequenos é o preço em função da escala que eles compram. Tanto você na fase de planejamento, quanto a Huawei na fase como provedor de solução, vocês estão modelando alguma coisa para atender esses pequenos? E pergunto para a Brint também. Será que a Brint está fazendo algum movimento para criar uma central de compras, de soluções, de planejamento, de visualização, de tudo isso aí? Como é que vocês estão se organizando para esse aspecto? Porque o Ministério, quando lançou a portaria e a Anatel regulamentou a portaria, fizeram a parte dele. Agora, como é que vocês estão se organizando para ter musculatura para atender esse mercado em uma visão competitiva de compradores? Ótima pergunta, creio que é a pergunta de todos aqui hoje. A Huawei tem sim se movimentado para desenvolver um modelo de negócio, atender os pequenos provedores. Ultimamente, mais próximo agora do leilão, como já está tendo essa procura desses provedores, a Huawei, a gente já tem transferido internamente exatamente essa necessidade, porque a gente está trabalhando em outra escala, a gente está falando de uma escala menor, porém o volume, né, quando a gente olha para o todo, é grande. Então, passa a ser, sim, interessante trabalhar, principalmente desenvolver esses negócios para atender esse volume, desde o ponto de vista de equipamento quanto de solução. Agora, é importante também que se tenham esses outros incentivos, por exemplo, hoje, um ponto seria o custo, outro ponto a viabilidade financeira, né? Durante o almoço, algumas pessoas perguntaram exatamente isso. Quais instituições que de repente, vão estar
de repente, associando a esse projeto, a essa campanha, né? Porque precisam de incentivo fiscal, precisam de viabilidade financeira, como através de e-mails como o BNDES e outras instituições. Então, eu acho que é muito importante os líderes dessas cadeias, desde Huawei até o governo, estarem trabalhando juntos para poderem associar e viabilizar aí não só a questão da motivação do pequeno provedor estar adquirindo o espectro. Eu mesmo gostaria de adquirir o espectro na minha cidade, porque está bem barato, mas a questão principal é viabilizar o custo da rede. Um grande ponto que eu acho que já foi um grande passo, como foi colocado na apresentação anterior, e era a preocupação de todos, o que fazer com o custo do core, né? A Telebrás podendo atender dessa forma já vai ser um grande passo para os pequenos provedores. Isso eu acho que, associado com o planejamento que nós temos que fazer agora diretamente para a parte de acesso com os provedores, vai sim viabilizar essa oportunidade, e a Huawei já tomou essa consciência de que a gente tem que trabalhar de forma a atender não só as carriers, como também agora os pequenos provedores. Quer dizer, em resumo, você está me dizendo que vocês vão criar uma unidade específica para atender esse público, porque mandar só para a Enterprise não vai resolver. Agora acabou a bateria, o wireless, acabou tudo aqui. Vai para o fio, vamos para o cobre. A questão é a bateria. Mas, sim, tem sido discutido isso bastante entre CBG e EBG, exatamente para facilitar para os clientes, né? Bom, você quer completar? Eu só queria ouvir o Yuri, ver se o Yuri... Eu acho que é interessante. Sobre serviços, seja planejamento ou outro qualquer, eu acho que o nosso trunfo, digamos, é a flexibilidade de adequar o escopo à sua necessidade e realidade. Então, serviço tem essa diferença. O serviço não é um produto acabado. Eu tenho que sentar com você, entender sua demanda, vou fazer uma oferta, você vai dizer o que é que precisa retirar ou melhorar, e a gente vai enxugar até chegar ao ponto que você consegue contratar e acha viável contratar. Quer dizer, serviço tem essa dinâmica. Eu acho que o meu trunfo é esse, é ter a flexibilidade, diferente de uma empresa muito grande, porque existem empresas que fazem serviço aqui, o próprio venda. São empresas grandes, não só venda. Tem outras empresas de serviços de tamanho muito maior do que o nosso. Nós, na cadeia alimentar de telecom aqui, operadora, venda, a gente não come ninguém. A gente está lá no final. Tá bom. Eric, você quer fazer um último comentário antes do intervalo, por favor? Exato, rapidamente. Sobre a provocação aí do envolvimento das associações. A Brint, de fato, tem fomentado historicamente a criação de compras coletivas, né, de compras conjuntas, na intenção de ter valores melhores. Mas nós estamos realmente focando, nesse primeiro momento, que haja um subsídio para tomar a decisão. Acho que até nessa reta final, até mandar toda a papelada aqui para Brasília, esse tem sido o foco. Depois disso, identificando quem foram os ganhadores da cidade, e nós vamos continuar esse trabalho de incentivo e formação de cadeia, qualquer que seja ela, que seja o agrupamento de pequenos provedores, relacionamento com a empresa maior como a Telebrás e por aí vai. Mas, nesse momento, a ideia é dar o suporte para o usuário, isso tem sido o foco. Então, não tem uma ação, nesse momento, já imediata para esse leilão, não. Mas está no radar. Com certeza, até porque, historicamente, a gente tem feito isso. Você encerra? Como é que a gente faz? Não, tá bom. Tá bom. Então, a proposição é a seguinte: nós temos um coffee break e eu diria que a programação oficial vai terminar. Nós nos propomos eu acho que alguns convidados ainda teriam mais um pouco de tempo, e nós propomos a fazer realmente uma discussão aí sim mais informal.